Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok, capítulo 23. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. No capítulo anterior, determinado a superar quaisquer ameaças que existissem lá dentro, Surro avançou, ansioso para se tornar forte o suficiente para um dia lutar ao lado de seu pai na batalha pelo futuro da Terra. Em outro lugar, um carro entrou em uma área residencial tranquila e parou suavemente. Lee Min-sung, vice-CEO da Guilda Ceifador, saiu com uma expressão serena, apesar de já se passarem 3 meses desde sua última visita. Calmo e controlado, ele seguiu em direção ao prédio familiar. Enquanto caminhava, sua mente vagava para os dias distantes, de quando desfrutava da fama, conhecido por toda a Ásia como o Príncipe, após seu despertar como caçador de nível A durante o Grande Cataclismo. Aquele tempo, no entanto, desmoronou rapidamente. No momento em que seu motorista de longa data Lin Teo revelou ser um caçador de nível S, tudo se desfez. O que para Teo parecia um simples despertar, foi para Min-sung um insulto imperdoável. A prova de que até mesmo alguém inferior a ele em status poderia superá-lo em poder. A pirâmide social perfeita que antes favorecia elites, agora já não era a mesma, e nele a amargura ainda persistia em seu coração. A partir de então, restaurar esse equilíbrio tornou-se seu objetivo, mesmo que para isso fosse necessário formar alianças com demônios. Com essa convicção gravada em sua mente, Min-sung finalmente chegou ao seu destino e entrou pela porta. Lá dentro, os olhares afiados dos guardas o saudaram, suas formações silenciosas exalando hostilidade fria. Um silêncio pesado enchia o ambiente, até que uma voz rompeu a tensão, chamando seu nome. Virando-se para o som, Min-sung avistou sua origem. Um garoto de cabelos grisalhos quase brancos e olhos extremamente penetrantes, que despertaram algo na memória de Min-sung. O reconhecimento foi imediato. Aquele não era apenas uma criança qualquer. Era alguém ligado a um passado que Min-sung ainda não havia superado. Aproximando-se do garoto, Min-sung o tocou levemente na cabeça, lembrando-se da primeira vez que se encontraram, quando ele ainda era um bebê. Fez um comentário sem entusiasmo sobre o quanto o garoto havia crescido, notando o aumento em sua mana. Mas o garoto respondeu com uma seriedade estranha, corrigindo Min-sung. Aquilo não era apenas crescimento. Era um retorno. Ele explicou que para estabilizar os danos causados pela viagem dimensional entre universos exteriores, sua forma original havia fragmentado seu próprio poder e personalidade em múltiplas partes, enviando cada uma separadamente para este mundo. O primeiro fragmento, sua forma mais fraca, era o bebê que Min-sung conheceu. A versão que estava diante dele agora era uma fusão desse fragmento com um segundo, recém-chegado. Apesar de manter as mesmas memórias, esse eu atual era vastamente diferente, mais forte, mais consciente. Min-sung lutava para compreender toda aquela complexidade. A explicação parecia um emaranhado confuso, mas isso pouco importava. O que realmente o preocupava era a promessa, riqueza, fama e a eliminação de Teo. Esse era o acordo que haviam feito, e era tudo o que Min-sung queria. O garoto confirmou que o acordo ainda valia, mas havia suspeita em seus olhos ao questionar a visita inesperada de Min-sung. Então, Min-sung revelou sua razão. Haviam ocorrido contratempos. O processo de fabricação do pó de estrela sofreu sérios golpes. A guilda Hiena, que fornecia a lenha, e a fábrica em Seul haviam sido destruídas. A operação tinha sido fortemente atingida, e Min-sung estava ali para recolher mais pó de estrela para manter tudo funcionando. O garoto fez uma pausa, absorvendo a notícia, e calmamente perguntou se Min-sung havia descoberto como os ataques haviam ocorrido. Min-sung mencionou ter ouvido rumores vagos sobre um caçador mascarado estar por trás da destruição da Guilda Hiena, mas ignorou o assunto sem preocupação. Aquela atitude despreocupada e a falta de um plano de contingência não agradaram ao garoto. Seu olhar escureceu, e ele questionou se sua versão anterior havia cometido um erro ao escolher Min-sung como peão. O comentário foi mais duro do que o pretendido, e algo se quebrou dentro de Min-sung. Num súbito borrão de movimento, ele avançou, pressionando uma lâmina fria contra a garganta do garoto. Com os olhos semicerrados, ameaçou matá-lo ali mesmo, avisando que não seria tratado como um fantoche descartável. Mas o garoto permaneceu impassível.
Essa calma diante do perigo apenas aprofundou o desconforto de Min-sung. Antes que pudesse agir ainda mais, tudo mudou. Uma força opressiva inundou o ambiente. A mana do garoto explodiu para fora, preenchendo o ar com uma pressão sufocante. Era como se todo o prédio se curvasse à sua vontade. Ao redor deles, os guardas imóveis até segundos antes, agora se moviam. Seus corpos prontos para atacar. Cada um agia sob o comando do garoto, preparados para despedaçar Min-sung ao menor sinal. Percebendo o perigo, a postura de Min-sung mudou imediatamente. Ele recuou com um sorriso forçado, abaixando a lâmina e dizendo que sua ação anterior foi apenas uma brincadeira de mau gosto. O garoto não respondeu. Nem mesmo olhou para Min-sung. Com um ar de desinteresse, deixou a ofensa passar, afirmando que ainda havia alguma utilidade nele. Logo, a pressão sufocante do mana no ambiente começou a desaparecer. E à medida que a tensão diminuía, um dos guardas avançou e abriu uma maleta, revelando vários frascos cristalinos, estimulantes com concentração de pó de estrela, quase 100 vezes superior à versão comum. O garoto explicou que, uma vez diluídos, os estimulantes poderiam render grandes quantidades de pó de estrela. E diferente do produto comum usado por caçadores de baixo nível, essa versão era potente o suficiente para afetar até mesmo alguém como Min-sung, um rank A. Min-sung observou os frascos com cautela. Ele entendia o poder que continham, mas não disse mais nada. Silenciosamente, pegou a maleta e se virou em direção à porta. Pouco antes de sair, fez uma pausa e lançou um último olhar ao garoto, lembrando-o de sua promessa. Não houve resposta. A atenção do garoto já estava voltada para o horizonte distante, além da janela. Em algum lugar longe dali, ele podia sentir. Outro fragmento se aproximava, um fragmento de força. Com ele, recuperaria uma parte ainda maior de seu poder perdido. E quando esse momento chegasse, não haveria mais necessidade de segredo. Esse instante marcaria o ponto de virada, o início da verdadeira invasão.